E aí, oitavo ano, firme e forte. Essa aula é a aula de cultura afro, onde a gente tem um tema de hoje, liberdade duvidosa. E eu quero questionar vocês hoje, que tipo de liberdade a população negra teve aqui no Brasil? Foi uma liberdade justa ou injusta? Eu quero perguntar a vocês o seguinte aspecto: o que justifica, em pleno século XX, uma tamanha desigualdade entre brancos e negros na sociedade brasileira? Que tipo de desigualdade? Desigualdade, por exemplo, quando a gente se refere às piores moradias, às piores condições de emprego, aos piores níveis de escolaridades, normalmente aos salários mais baixos. E eu quero lhe perguntar, de quem é a culpa de tamanha desigualdade social, racial no Brasil? Por que uma distância tão grande? A maior parte dos brancos ocupa belos cargos e a maior parte da população negra ocupa os cargos mais inferiores, aonde não é necessário um maior nível de educação. Então, de quem é a culpa? Da população negra? Da população branca? Ou essa seria uma dívida do Estado brasileiro? Então, para isso, eu convido vocês a gente discutir sobre liberdade duvidosa. E hoje nós vamos comprovar que o Estado brasileiro ele tem uma dívida eterna com a sociedade. É necessário que ele promova ações para que promova o desenvolvimento por parte dessa população brasileira que foi historicamente excluída. E eu trouxe algumas informações aqui, eu vou tentar comprovar isso a vocês. Vamos juntos? Para começar nossa aula, eu peguei aqui um conceito de liberdade. As palavras liberdade, um dos conceitos do dicionário de língua portuguesa no Dício, diz que é a reunião dos direitos de uma pessoa, poder que um cidadão possui para praticar aquilo que é de sua vontade, dentro das limitações estabelecidas pela lei. Liberdade política, liberdade comportamental. Então veja, liberdade é a possibilidade que o cidadão tem de exercer a sua vida dentro de uma sociedade, perante a lei. Mas, será que após a abolição da escravidão no Brasil, aonde parte daquela população que era escrava se torna liberta, teve de fato essa liberdade? Porque o que acontece? A liberdade ela vem, mas será que a liberdade da mentalidade social do período e das gerações posteriores modificou em relação, por exemplo, ao racismo e à discriminação com a população negra? Isso, a mentalidade é algo que demora a ser modificado. E é isso que a gente vem chamar a atenção hoje. Vamos ver a dívida que o Estado brasileiro tem e o que você pode fazer para mudar a nossa realidade. Segundo o artigo 1 dos direitos humanos, ele diz que o artigo 1 fala sobre a liberdade, igualdade e fraternidade entre os homens. O que é que ele afirma nesse artigo 1? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Muito bonito essa declaração dos direitos humanos, né? Olha o que diz a Constituição brasileira no seu artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, ou seja, sem diferença de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos dessa lei. Muito bonita essa afirmação, tanto dos direitos humanos como da Constituição brasileira. Mas, no entanto, é recente. Os direitos humanos é de 1950. Ainda no Brasil, em 1950, racismo muito forte. Não tínhamos nenhuma lei para combater o racismo. A Constituição brasileira é de 1985. E ela, a partir de 1985, que vem falar da proibição, vem reconhecer o racismo como crime. Então, nós vamos ler aqui até que ponto a liberdade da população negra na nossa sociedade foi uma liberdade justa. Vem comigo aqui. Liberdade duvidosa. 13 de maio de 1988, o governo brasileiro decretou o fim da escravidão no Brasil. Ou seja,
o fim do trabalho escravo, ou com a Lei Áurea, a lei assinada pela princesa Isabel. Então, essa lei foi muito importante, foi um grande passo para a sociedade brasileira. Ótimo, mas essa lei ela veio vazia. Por isso o nosso tema, uma liberdade duvidosa. Por que duvidosa? Essa lei, será que ela pode ser sinônimo de fato de liberdade? O que adianta você ter liberdade, mas você não ser reconhecido como cidadão? E nós já discutimos em vários momentos de nossas aulas a importância de ser reconhecido como cidadão, ou seja, é a garantia dos direitos e deveres perante a lei. E no momento em que você não tem esse reconhecimento, você não tem essa liberdade. É como se você pegasse um passarinho, cortasse as asas desse passarinho e jogasse dentro de casa. Voa, passarinho. E aí a visita chega em sua casa e fala: ô, passarinho no sofá, e você fala: eu crio ele livre. Será que esse é o olhar? O olhar que você está tendo é o olhar do passarinho? De liberdade? O conceito de liberdade do pássaro é o mesmo que você está tendo de cortar as asas e soltar ele dentro de casa, pedir que ele voe dentro de casa? Aliás, seu passarinho vai até andar dentro de casa. Então, se a gente pegar esse exemplo, isso seria uma liberdade duvidosa. O conceito do pássaro de liberdade seria estar solto na natureza, batendo as asas, cantando e você o admirando. Vamos pegar esse exemplo e aplicar aqui no contexto do Brasil, na realidade social brasileira. Então, por que a gente afirma que foi a liberdade forçada, duvidosa? Após o 13 de maio, o que é que aconteceu? Primeiro que essa liberdade, o fim da escravidão no Brasil com a Lei Áurea, ela foi forçada e obrigada. O Brasil ele foi o último país do mundo a decretar o fim da escravidão. O último país. No mundo já não existia praticamente a escravidão. As leis de todos os países já proibiam. E o Brasil ainda era conivente com a escravidão. Daí o Brasil foi obrigado praticamente a proclamar a escravidão, porque iria sofrer restrições. Então você vê que a escravidão não foi um presente da princesa Isabel, não foi um presente do governo brasileiro. A liberdade ela foi duvidosa por quê? Embora proclamou a Lei Áurea, decretou a Lei Áurea e proclamou o fim da escravidão, não reconheceu o negro como cidadão. Por exemplo, não havia nenhuma lei que garantia direitos, condições de vida a esse negro. Então, só para vocês terem uma noção, o Estatuto da Igualdade Racial, que reconhece, que proíbe e que dá as delimitações para o desenvolvimento da população negra no Brasil e na Bahia, ele foi decretado em 2010. Eu estou falando aqui de uma abolição da escravidão que aconteceu em 1988. E o Estatuto da Igualdade Social ele só vai passar a valer, só vai ser reconhecido em 2010. Então daí, liberdade, mas você não reconhece como cidadão. Se você não é cidadão, você não é nada. O que adiantou a liberdade se você vivia um período de racismo? Porque nesse período era proibida a escravidão, mas o racismo ele não era crime. O racismo em suas várias formas, numa situação em que você não dá emprego a uma pessoa porque ela é negra, não permite que essa pessoa frequente a escola porque é negra, não permite que essa pessoa ocupe cargos públicos, se torne político, circule em determinados locais. Então, a liberdade ela se torna duvidosa, porque o racismo, você acaba de sair da escravidão, que era motivado pelo racismo, e, infelizmente, o racismo ele não era crime. Por que a liberdade duvidosa? Não foram indenizados em dinheiro e não receberam terras. Então, após anos na condição de escravo, essas pessoas que ainda estavam naquela condição, recebeu ali a alforria, recebeu essa liberdade, mas não foram indenizados em nada. Então, muitas pessoas preferiram continuar na situação que estava, voltar a trabalhar nas péssimas condições onde eles estavam. Por quê? Não recebeu nem dinheiro, não recebeu nenhum projeto de Minha Casa Minha Vida, nenhum projeto na zona rural, onde desse um pedaço de terra, desse um incentivo para aquela pessoa começar a se desenvolver. Não houve nenhum projeto de Bolsa Família naquele momento,
nenhum auxílio do governo para que essas pessoas, pelo menos durante um tempo, pudessem se desenvolver. Além disso, foram proibidos de estudar e de frequentar escolas, substituídos pelos imigrantes. Quando ocorreu a abolição da escravidão, muitos negros que estavam na condição, foi expulso das fazendas e foi substituído por japoneses e italianos que vieram ocupar essas fazendas. E, resumindo, foram excluídos socialmente. Conclusão, a observação que a gente tira isso aí, comprova a desigualdade social entre brancos e negros historicamente. Temos aí então um Brasil atrasado socialmente porque não reconheceu toda a sociedade. E tudo que nós temos hoje, os avanços na sociedade, a população negra lutou para reivindicar, lutou para ser reconhecida, vem lutando para ser respeitado a cada dia. E qual é o seu papel nessa sociedade? Iremos cumprir os direitos humanos? Iremos cumprir a nossa Constituição? Ou vamos continuar com os mesmos erros do passado? Então, aquele abraço e até a próxima.